Hello people, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Clube das Masas. Meu nome é Leves Valdemar Mungwambi e estamos aqui hoje para apresentar um conteúdo muito interessante para você que já assiste aí. Por isso inscreva-se no canal, ative o sininho aí, deixe o teu like. Se tiver dúvidas ao longo da aula, não esqueça de deixar nos comentários, pois hoje estamos aqui para tratar de um tema muito interessante que é eletrostática. Exatamente, como você ouviu, eletrostática, o coração da eletricidade. Você que já acompanha aí, não esqueça de partilhar o vídeo e ajudar muita gente. E vamos para a aula. Bom, temos aqui que nós iremos falar de eletrostática. Mas o que será isso de eletrostática? Para que funciona? Para que serve? Porque é importante na eletricidade. Na verdade, a eletrostática é um fenômeno, ou é um ramo da física que trata dos fenômenos relacionados com as cargas elétricas. Então, fica atento, relacionado com as cargas elétricas. Então, para você entender a 100% o conceito de eletrostática, é preciso ter domínio do que são cargas elétricas. Onde é que nós podemos encontrar essas cargas elétricas? Na verdade, cargas elétricas, elas são propriedades de algumas partículas. Exatamente, como você ouviu, não de todas as partículas, de algumas partículas, que nós iremos mencionar aqui especificamente algumas que nos importam para esta fase da eletrostática, que são o elétron, o próton e o nêutron. Exatamente, como você ouviu, o elétron, o próton e o nêutron. Então, essas partículas, né, elétron, próton e nêutron, elas são, nem todas elas têm cargas elétricas. Atenção, nem todas elas têm cargas elétricas. No entanto, essas partículas, elas usufruem da propriedade que nós mencionamos aqui, que são as cargas elétricas. Elas são propriedade de certas partículas, né? Então, por exemplo, temos aí a questão do próton. O próton, ele tem lá cargas elétricas positivas. Então, vamos lá. Temos aqui o próton, cuja sua representação química é muito simples. Temos aqui o próton com o sinal positivo, né? Este aqui é o próton. O próton, por sua vez, ele tem cargas elétricas positivas. O nêutron, nesse caso, aliás, o elétron, nesse caso, tem aqui cargas elétricas negativas, né? Temos aqui o elétron. Então, esse elétron tem cargas elétricas negativas. Agora temos, outra hora, temos o nêutron. O nêutron, por sua vez, não tem cargas elétricas, nem positiva, nem negativa, não tem nada. Exatamente, como você ouviu, o nêutron não tem cargas elétricas, né? Ou seja, a carga elétrica aqui é igual a zero, né? Enquanto que já o próton e o elétron, eles têm cargas elétricas, uma positiva, que é o próton, e outra negativa. E o valor de cada carga elétrica, né, do próton, por exemplo, vamos lá, que representa-se por P mais o valor da carga vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Exato, como você ouviu, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, porque é a unidade da carga elétrica. Quer dizer que a unidade da carga elétrica é coulomb. Não esqueça, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Mas o elétron, qual é o seu valor? O elétron, representamos por ele vai ser igual a 1 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulombs também é porque a unidade da carga elétrica. Então, essas cargas aqui, ou esses elementos aqui, essas partículas, elas usufruem da propriedade da carga elétrica, diferente do nêutron, que, por sua vez, não tem cargas elétricas. No entanto, é importante saber que todo o corpo possui cargas elétricas. Como você ouviu, todo o corpo possui cargas elétricas, pois nós sabemos que todos os corpos têm átomos, não é? E essas cargas elétricas nós encontramos onde? Nos átomos. Temos lá a eletrosfera, onde encontramos na eletrosfera os elétrons, e temos lá dentro da eletrosfera temos o núcleo, né? No núcleo nós encontramos o que? Encontramos o nêutron e o próton, que por sua vez eles não saem do núcleo. A única coisa que tem capacidade de mover-se para fora, ou etc., é o elétron que está ali na casca, que está ali na eletrosfera. Então fica aí a
Então, vamos supor, por exemplo, que temos um corpo, né, um corpo que tenha maior quantidade de cargas, que tenha mais cargas negativas do que cargas positivas. Vamos lá, podemos dar aqui um exemplo. Você tem um corpo qualquer que tem 3 cargas negativas e tem apenas 2 positivas. Então, este corpo aqui, ele tem uma denominação que nós contratamos de eletrostática, que é um corpo eletricamente carregado, mas está carregado positivamente, quer dizer que é um corpo eletricamente positivo, aliás, eletricamente negativo, porque tem maior quantidade de elétrons do que de prótons. Então esse corpo aqui é um corpo eletricamente negativo. Enquanto que, se tiveres um outro corpo com maior quantidade de, vamos lá, com menor quantidade de elétrons, né? Tem menor quantidade de elétrons, por exemplo, aqui só temos 2 elétrons e 3 prótons, então diz que este corpo ele é carregado positivamente. Então, um corpo carregado positivamente não é necessariamente um corpo que não tem cargas negativas, não, é um corpo que tem menor quantidade de cargas negativas e maior quantidade de cargas positivas, e um corpo carregado negativamente não é um corpo que não tem cargas positivas, não, é um corpo que tem maior quantidade de cargas negativas em relação às cargas positivas. E para determinar esta quantidade de cargas, temos uma simples forma que diz que a quantidade de carga vai ser igual ao número de cargas excessivas vezes a carga elementar, onde você já sabe muito bem que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, sem esquecer que coulomb é a unidade da carga elétrica. Então, dando aqui continuidade, estamos a dizer que para determinar a quantidade é o número de cargas excessivas, que tem excesso, que tem a mais. Por quê? Vamos lá, para você entender isso, talvez temos que falar do que é um corpo neutro, né? Um corpo, por exemplo, você tem aqui um corpo que tem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Esse aqui disse que é um corpo eletricamente neutro. Então, este aqui é um corpo eletricamente neutro. Quer dizer que um corpo eletricamente neutro não é um corpo que não tem cargas, não. É um corpo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e mesma quantidade de cargas negativas. Atenção, não confunda o neutro com o neutro. Não faça confusão, não faça confusão. Aqui dá uma falar do neutro, aqui dá uma falar do neutro. O neutro são partículas que encontramos onde? No núcleo dos átomos, né? No núcleo dos átomos, junto com o próton, e na eletrosfera encontramos lá o elétron. Então não faça confusão. Dando aqui continuidade, essas partículas, devido às propriedades que elas têm, especificamente o próton, o elétron, devido às propriedades que elas têm, que nesse caso é a carga elétrica, elas podem entrar em interação entre si, né? Podem entrar em interação. Essa interação é chamada de força elétrica. Então, fica atento, pois estamos a deixar esta aula mais saudável e animada. Estamos agora para introduzir a força elétrica. Mas para falar da força elétrica é preciso conhecer a lei de interação entre as cargas elétricas, que é a famosa lei de Dufay, né? Temos aqui a lei de Dufay. Então, o que é que diz esta lei aqui? Todo mundo conhece a lei de Dufay, né? Que é a famosa lei de interação entre as cargas elétricas. Diz que cargas do mesmo sinal, elas repelem-se, e cargas de sinais contrários, mesma carga negativa, outra positiva, cargas de sinais contrários, elas atraem-se, exatamente, cargas de sinais contrários atraem-se. Então, por exemplo, tens aqui uma carga negativa e outra carga negativa. O que vai ocorrer entre essas cargas? Haverá uma repulsão. Por cargas do mesmo sinais, elas repelem-se. No entanto, esta repulsão que ocorre nas cargas é uma força de interação que ocorre, né? Por causa das propriedades que esses elementos têm, que essas partículas têm, de terem cargas elétricas. Então, essa interação que ocorre é, na verdade, uma força que está a ocorrer entre elas, força elétrica. Então, esta força elétrica aqui porventura tem um valor, um módulo
tem uma lei que nos permite determinar o valor dessas forças, que é a lei de Coulomb, mas sem correr muito, é preciso perceber muito bem a interação que ocorre entre essas cargas. Se você não perceber esta interação, você praticamente não estará a ver o coração da eletrostática. Pois perceber esta matéria é o coração da eletrostática. Você percebe isso aqui é a base. Então, deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida. Não esqueça de partilhar, deixar o seu like. Se estiver a entender, ativa aí o sininho para poder receber mais notificações das próximas aulas. Fica atento aí. Então, dando continuidade, falamos aqui da lei de Dufay. Dissemos que temos aqui forças interagindo entre elas. No entanto, essas forças, dissemos que essas forças de interação nós podemos determinar o seu valor pela famosa lei de Coulomb. Exatamente, lei de Coulomb. Então, o que é que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb permite-nos determinar vamos lá, o valor das forças que ocorrem. Mas para você entender a lei de Coulomb, é uma coisa que você tem que perceber. Que, por exemplo, suponha que eu tenha duas cargas, ou mesmo dois ímãs, quando você segura dois ímãs, e depois os ímãs estão separados a uma distância, esta e esta, né? Suponha uma distância maior. Então, esses ímãs aqui, eles irão interagir. É lógico que não. Para que eles possam interagir, para que possa haver aquela atração entre ímãs ou aquela repulsão, é preciso você aproximar os ímãs. Quer dizer, você tem que diminuir a distância entre eles, né? Então, quer dizer, quanto infinitamente menor for a distância, infinitamente maior será a força. Força é a interação entre as duas cargas. Então, para que possam interagir, a distância tem que ser menor. Quer dizer que a força é inversamente proporcional à distância. Agora, imagina se os ímãs estivessem próximos. Haveria interação ou não haveria? Haveria, porque diminui-se a distância, então já a interação, já a força elétrica. Então, quer dizer que a força ela é inversamente proporcional à distância, mas a lei de Coulomb diz que vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, cuja expressão matemática para determinar essa força é esta aqui. Veja aqui a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Nota só, temos aqui o produto entre duas cargas, que representa a interação entre as cargas. Então, carga 1 pode ser esta aqui, carga 2 pode ser esta aqui. Carga 1 pode ser esta e assim sucessivamente, né? E a distância entre as cargas é a distância para as quais as cargas estão separadas. Estão separadas por uma distância D. Então, este D aqui representa a distância entre as cargas. Agora, este Q1 e Q2, você já sabe, é o valor das cargas elétricas. Já estamos a tratar de módulos, querer representar aqui de forma modular, né? O valor das cargas elétricas. Então, este K aqui é a constante eletrostática do meio, né? É a constante eletrostática. Então, é a constante eletrostática. Então, este K aqui, ele é a constante eletrostática. Depende do meio em que o corpo se encontra, em que as partículas se encontram, né? Em que as cargas elétricas se encontram. Pode estar no vácuo, pode estar no ar, pode estar, sei lá, no papel. Os meios podem variar no álcool. Então, este K aqui, por sua vez, ele é a constante eletrostática, depende do meio. E a forma para determinar o valor de K é igual a 1 sobre 4, né? Veja aqui o 4, π, vezes o epsilon, né? Isso aqui, newtons, metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, este epsilon aqui, por sua vez, é a permissividade, né, que vai o que vai trazer a tua variável. Como assim? Você tem que saber algo interessante, que o epsilon ele é igual à permissividade relativa vezes o epsilon zero. O epsilon zero é uma constante, o seu valor é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, certo? Menos 12. No sistema internacional, atenção, este é o seu valor no sistema internacional. Então, o epsilon R é que vai variar. Por quê? Você percebeu que eu disse que ele é a permissividade relativa. Quer dizer, depende do meio que o corpo se encontra, né? Vai variar. Por exemplo, no vácuo, a permissividade relativa no vácuo, o seu valor é igual a 1,000000. É igual a 1. No ar, por exemplo, o valor da permissividade relativa no ar vai ser igual a 1,00054. Sei lá, no papel, qual é o seu valor no papel? Né? A permissividade relativa do papel vai ser igual a 3,5.
e por aí fora. Então, esses valores não é preciso dominar, mas com a prática vocês já terão conhecimento do valores. Então, se vocês tiverem a entender a aula, não esqueça de apertar o sininho, não esqueça de inscrever-se no canal, né? Ajude-nos a te ajudar. Então, dando continuidade, este aqui é um bocado do coração, são alguns conceitos básicos da eletrostática, mas a outra coisa que você tem que perceber que essas cargas aqui, elas não precisaram de tocar-se umas às outras, ou elas não precisam de tocar-se fisicamente para que possam dar interação. Eu disse que podemos que a distância influencia, mas a distância não precisa de ser zero para criar interação. Por quê? Isto porque a carga elétrica, ela gera um campo em volta de si. Então, vamos apagar o quadro para melhor compreender o conceito de campo elétrico. Já apagamos aqui o quadro e vamos agora voltar ou continuar, dar continuidade às nossas aulas, né? Aos conceitos que estamos a falar aqui, que são eletrostática, falamos de eletrostática, falamos de cargas elétricas, falamos de interação entre as cargas, falamos de força elétrica. No entanto, você tem que entender uma coisa, que esta força elétrica é uma consequência. Consequência de quê? Então fica aí ligado para poder acompanhar aqui. Então, dissemos que, por exemplo, vamos lá, temos este exemplo aqui, temos aqui uma carga, né? Vamos supor que esta aqui seja uma carga Q, né? Uma carga Q, vamos supor que ela é positiva. Uma carga Q seja positiva, né? Esta carga aqui, na verdade, tem em volta dele um campo, né? O que seria um campo? Um campo elétrico, né? Como já está também na eletrostática. O que seria um campo? Um campo é como se fosse uma perturbação no espaço causado por alguma coisa. Neste caso, causado por esta carga elétrica, né? Por as cargas elétricas. Então, o campo elétrico é como se fosse uma perturbação no espaço causado pelas cargas elétricas. Então, tem esta carga aqui, ela cria uma perturbação ao redor dela, né? À volta dela. Tal que qualquer outra carga que for aproximar-se, né? A perturbação, vamos lá, suponhamos que esta aqui seja a perturbação, esta aqui seja a região do campo elétrico desta carga. A perturbação, ou este campo elétrico faz que qualquer outra carga, tens, por exemplo, aqui, vamos supor, tens aqui uma carga, seja ela positiva ou negativa, tens aqui uma carga e tens aqui uma carga, vamos supor que essa aqui é negativa, essa aqui é positiva. Então, esta carga aqui, que ela não está, vamos lá, aqui negativa, depois aqui, vamos por aqui. Então, esta carga aqui, este que está aqui fora, que é o Q1, não está dentro do campo elétrico. Então, não haverá interação entre essas duas cargas, né? Estas aqui são cargas de prova, elas servem para provar a existência do campo elétrico ou não. Então, enquanto que esta aqui é a carga fonte, é a carga que gera o campo elétrico. Então, fiquem ligados. Então, esta carga aqui, que é a carga de fonte, gera um campo elétrico, independentemente de haver carga de prova ou não. Quer dizer que essas cargas, por exemplo, em volta deles tem um campo elétrico, independentemente da existência da outra. Quer dizer, o campo elétrico não depende da carga de prova. Não, essas cargas são cargas de prova, estão para provar a existência ou não do campo elétrico. Então, dando aqui continuidade, esta carga aqui está fora do campo elétrico, então não vai interagir com esta carga, não haverá nenhuma interação, né? Então, para melhor compreender, vamos explicar sobre essas que estão aqui dentro. Esta aqui, por exemplo, está dentro do campo elétrico, então haverá uma interação entre essas cargas. Então, porque esta aqui está dentro da perturbação criada por esta aqui causa a perturbação, e essas outras que são cargas de provas sofrem a perturbação, sofrem as consequências da perturbação. Esta aqui, ao entrar no espaço desta carga, ou no campo elétrico desta outra carga, vai sofrer perturbação. Suponhamos que esta aqui vai ser negativa, né? Então, a perturbação, ou as consequências da perturbação, quais são? É a força elétrica. Quer dizer, que força elétrica é a consequência, né? Então, porque esta aqui invadiu casa de todo, então vai sofrer a perturbação, que vai ser uma atração, porque são cargas de sinais diferentes, então esta aqui vai atrair-se para esta aqui. Agora, esta aqui que é positiva, também invadiu o campo elétrico desta carga, que é a carga fonte, então também vai sofrer consequências. Essas consequências são forças elétricas. Então, essas forças elétricas elas vão tender a sair, quer dizer, a tendência desta carga, porque essa aqui invadiu, e a interação dessas duas cargas qual vai ser? Vai haver uma repulsão por serem cargas de mesmo sinal, conforme explica a lei da interação entre as cargas elétricas, ou a lei do Murphy.
Então, é preciso entender perfeitamente o conceito do campo elétrico. Se tiver dúvidas, deixe aí nos comentários, nós iremos entender as duas dúvidas. Então, aqui falamos de campo elétrico. É importante saber que uma carga, uma carga positiva, ela gera um campo divergente. Quer dizer que a tendência do campo elétrico, porque o campo elétrico é algo que nós não conseguimos ver. No entanto, ele existe, mas nós não conseguimos ver, né? É como, por exemplo, quando alguém leva um perfume, depois um spray, começa a sprayar aí. Então, quem estiver no campo daquele perfume, daquela zona perfumada, vai sentir o cheiro do perfume, vai sofrer as consequências, vai sentir o cheiro, para começar a duas cartas aqui. Mas quem estiver fora, não vai sentir o cheiro, estará normalmente, nem sequer vai notar a presença de coisa lá, mas o perfume, o cheiro do perfume, você não pode ver, mas ele existe ali ao redor. É a mesma coisa que acontece com o campo elétrico, existe aqui ao redor. Então, a tendência do campo elétrico, se for um perfume positivo, para melhor entender, se for um perfume positivo, ou seja, mais um campo gerado por uma carga positiva, a tendência do perfume do campo elétrico vai ser de expandir-se, de sair para fora. Vocês estão entendendo, né? Então aperta aí o cedilho e escreva-se no canal. Então, dando continuidade, a tendência de campo elétrico é de fazer com que as cargas ou é de divergir, né? Então haverá uma divergência. O campo elétrico aqui, ele tende a divergir, mas as cargas positivas, né, haverá aqui uma divergência. Então, para as cargas negativas é diferente, haverá uma convergência. A tendência do perfume que você espraiou é de aproximar-se, né, é de vir até o coisa. Então, aqui haverá uma convergência. A tendência do campo elétrico é de aproximar-se ou é de convergir para esta carga, né? Aqui o campo elétrico é convergente, vamos chamar de 2, vamos chamar de 1. Então o campo elétrico aqui é convergente. Agora vamos supor, por exemplo, que você tem uma carga aqui positiva e uma carga de prova aqui, vamos supor que ela seja negativa, né? Você quer avaliar o comportamento do campo elétrico nesta carga aqui. Primeira coisa, você sabe que esta carga e esta aqui é negativa. Vamos lá, essa aqui é negativa. Então, o que haverá entre elas é uma força de atração pela lei do Fei. Então, as cargas vão se atrair. Esta aqui é a força elétrica que vai ocorrer entre as cargas. Mas o campo elétrico, esta aqui é uma carga positiva, gera um campo elétrico divergente. Então, o campo elétrico diverge, tenta fugir, a sair. Então, vai para lá. O campo elétrico que este aqui vai causar neste objeto tende a divergir aí para lá. Então, o campo elétrico aqui vai tomar outro sentido. Mas agora suponhamos que seja uma carga positiva e outra carga aqui positiva, né? Então você sabe que pela lei do Fei, então essas cargas vão repelir-se. Essa aqui vai ser a força elétrica entre as cargas. Mas quanto à atração, quanto ao campo elétrico, essa aqui é uma carga positiva, gera campo elétrico divergente, continua. Então o campo elétrico vai tomar o mesmo sentido que a força elétrica. Então vai tomar o mesmo sentido. Agora suponhamos que esteja aqui uma carga negativa, uma carga de fonte, né? Uma carga de fonte. Depois esteja aqui outra carga positiva. Você sabe muito bem que haverá uma interação entre essas cargas, que é a força elétrica. Essa interação é a força elétrica, que será uma interação de atração, pois são cargas de sinais diferentes, né? Mas o campo elétrico que esta aqui gera é um campo elétrico convergente, converge. Então a tendência do campo elétrico será de aproximar-se para será de divergir, terá o mesmo sentido e direção que a força elétrica. Mas se, por exemplo, esta aqui fosse negativa, esta aqui fosse negativa também, então haveria uma força de repulsão entre elas, que é a força elétrica, por são cargas dos mesmos sinais. Mas quanto ao campo elétrico, essa aqui gera campo elétrico convergente. Então, sendo campo elétrico convergente, haverá um campo elétrico tomando este sentido aqui. Então, esses aqui são os conceitos básicos. Se você entender isto aqui, você está a entender o coração
da eletrostática. Isso aqui é a base da eletrostática. Pois ainda vamos disponibilizar mais vídeos aí, assim que atingirmos 500 visualizações desse vídeo. E nesses outros vídeos estaremos lá falar da lei de Gauss, potencial elétrico, matérias que fazem parte da eletrostática, conceitos que fazem parte da eletrostática. Não deixaremos de escapar nada. Você que estiver aí te acompanhando sempre terá, quando tiver uma armadura suficiente para esmagar qualquer que seja a dificuldade relacionada com a eletrostática. Então, deixa aí, inscreva-se aí, deixa o teu like, ativa o sininho para receber mais notificações. E não esqueça, iremos publicar mais vídeos. Agora vamos à resolução de mais exercícios dos vídeos a seguir para compreender melhor esta matéria, né? Mas quanto às outras matérias, iremos publicar assim que atingirmos 500 visualizações ou mais, 500 visualizações ou mais, né? Então, esta aqui é o coração da eletrostática. Agora vamos consolidar esse coração com exercícios. Então, fique ligado para o próximo vídeo.